Sejam bem-vindos a este SEM-Jornal da hora de almoço. Estamos a dar destaque ao acidente que aconteceu esta noite, que envolveu um autocarro de passageiros com turistas holandeses. 3 pessoas morreram. Este acidente aconteceu por volta das 11 da noite, momentos depois do autocarro ter deixado o aeroporto de Faro. Antes de chegar ao nó de Albufeira, o veículo despistou-se. Era suposto ser um início tranquilo de férias, mas acabou em tragédia para os 34 ocupantes do autocarro da Frota Azul. Os turistas de nacionalidade holandesa chegaram ao Aeroporto Internacional de Faro ao início da noite de quarta-feira. Tinham pela frente um percurso de pouco mais de 100 km até Lagos, com paragens em Albufeira, Armação de Pera e Praia da Rocha. Ao quilómetro 48 da Via do Infante, pelas 11 horas da noite, deu-se o despiste, fatal para 3 passageiros. O autocarro deixou a faixa de rodagem, arrastou os rails de proteção e caiu numa ravina ao lado da Via do Infante. Acabou por ser o próprio motorista a dar o alerta às autoridades. Chegaram cerca de 15 minutos depois. A operação de socorro envolveu 156 operacionais, 61 viaturas e 2 helicópteros. O INEM instalou o hospital de campanha para socorrer os feridos, que depois foram transportados para vários hospitais. Pelas 2h30 da manhã, já não havia feridos no local. A circulação rodoviária foi retomada pelas 3 da manhã. Vamos agora em direto para o local do acidente, junto à Via do Infante, onde tem estado o jornalista José Carlos Eusébio. José, boa tarde. Vamos recuperar então o que aconteceu ontem à noite. Pois bem, agora à luz do dia, boa tarde antes de mais, agora à luz do dia é possível então perceber com mais cuidado o que se passou. O autocarro vinha no sentido de Faro para Portimão, saiu da Via do Infante e depois percorreu uma zona de mato e acabou por cair numa ravina com cerca de 6 a 7 metros. Foi o pandemónio, com as pessoas que estavam lá dentro a gritar por socorro, e este senhor, Daniel, você foi dos primeiros a chegar ao local. O que é que viu? Sim, fui eu e o meu padrasto. A gente vimos uma situação muito aflita, que não estávamos mesmo nada à espera. Vimos pessoas, 2 pessoas que estavam fora já do autocarro, incluindo o motorista. Vimos pessoas dentro do autocarro, decidimos partir o vidro da frente para libertar as pessoas. Tentámos dar a melhor ajuda que pudéssemos. Fizemos o nosso melhor, o que podíamos fazer. Você foi o primeiro a chegar aqui com o seu padrasto, não é? Sim. E nessa altura as pessoas estavam aos gritos? Ouviam-se gritos, sim, ouviam-se... as pessoas estavam aflitas depois de um acidente destes que acho que ninguém estava à espera, não é? Que já estava um bocadinho assim tarde. Pronto. Vocês perceberam que havia logo vítimas mortais, não é? Quando entraram no autocarro. Dava para ver que o autocarro estava a tapar o caminho todo. Depois de uma queda destas era provável que houvesse, mas quando abrimos o vidro, partimos o vidro, vimos que as pessoas estavam lá dentro. Fui ainda atrás do autocarro com o meu padrasto. Tentámos libertar uma senhora que ficou presa com uma porta, depois voltamos, as pessoas já estavam a sair, ajudamos um bocado e depois já reparamos que uma das pessoas já estava mesmo em baixo do autocarro, estava presa. Vocês ainda chegaram a falar com o motorista. O que é que ele vos disse? Ele estava ferido, não é? Sim, o motorista no início começou a gritar para telefonarmos o 112. Pronto, o meu padrasto pegou no telefone, chamou o 112, explicou-lhes onde é que era. A partir de um quanto tempo eles vieram, ajudaram-nos. E o que é que ele disse? Ele deu alguma explicação? Eu perguntei o que é que tinha acontecido. O motorista tinha dito que se sentiu mal. Pronto, é uma situação que tem que ser resolvida com os agentes policiais, não é? Muito bem. Daniel, muito obrigado. Outra pessoa que chegou rapidamente ao local foi o Luís. Luís, quando chegou aqui, viu os feridos a saírem do autocarro. Que cenário é que encontrou? Foi um cenário muito trágico. Pronto, vi muitas pessoas com sangue e muitas pessoas aflitas a gritar pela ajuda. O máximo que eu consegui fazer foi ajudar as pessoas, tentar levar para um sítio mais seguro,
ir buscar água, muitas coisas assim, pronto, para tentar ajudar as pessoas, porque isto é uma situação, pronto, que devia ser, estas pontes deviam ser mais protegidas. O Luís teve quase a passar por esta estrada na altura em que o autocarro caiu, não é? Uma diferença de 2 minutos. Uma diferença de 2 minutos. Podia ter acontecido mais. Outra. Era para ir comprar tabaco, pronto, praticamente, mas podia ter acontecido outro fim. Mas... Muito obrigado, então. O testemunho de duas pessoas, das primeiras a correrem aqui ao local onde se deu o acidente e a prestarem os primeiros socorros às vítimas, antes mesmo de chegarem os meios do INEM e dos bombeiros. Foi um cenário dantesco, aquele que se viveu aqui, com pessoas aos gritos, a tentar sair dentro do autocarro, outras já sem vida dentro do autocarro. Foi um cenário dantesco e valeu a essas pessoas uma primeira ajuda prestada por estas pessoas que moram aqui nas redondezas do local onde se deu o acidente. Jornalista José Carlos Eusébio, em direto a partir do local do acidente. Em relação aos feridos, foi feito esta manhã o ponto de situação por um responsável do centro hospitalar do Algarve. Todos os doentes atendidos nos serviços de urgência básica, quer de Loleia de Albufeira, tiveram alta. Existem 8 doentes internados neste momento, 7 no Hospital de Faro e 1 no Hospital de Portimão. Que doenças essencialmente é que eles têm? Chegaram aqui como ontem? Traumatismos? Traumatismos, fundamentalmente traumatismos. Portanto, neste momento o Hospital de Faro tem um doente em estado crítico. Tem mais, os outros doentes não estão livres de perigo, de qualquer maneira sofrem de vários traumatismos, alguns vão ter que ser internados, nomeadamente 3 doentes. O doente que está em Portimão tem uma contusão pulmonar, está na unidade de cuidados intensivos polivalente e também irá ficar internado. Foi precisar apoio psicológico a alguns dos feridos, nomeadamente os gestos? Foi dado apoio psicológico no local do acidente, nomeadamente a uma criança de 3 anos, cuja mãe faleceu. E o que foi transportado para Lisboa, qual foi a gravidade que justificou isso? Esse doente foi transferido logo do local do acidente por apresentar um traumatismo maxilofacial, que é uma especialidade que nós não temos no centro hospitalar do Algarve. Este doente que está em estado crítico vai continuar aqui e não vai ser necessário a transferência? Não vai ser necessário transferência, mas o doente está em estado crítico e o prognóstico é muito reservado. Ontem foi acionado o plano de contingência aqui do hospital. Quantos profissionais é que foram mobilizados? Não lhe posso dizer o número, mas de qualquer maneira posso lhe dizer que tudo correu bem e que foram feitos todos os mecanismos previstos no plano e tudo correu bem. É um senhor ou uma senhora que está aqui em estado crítico? É uma senhora. Jovem? 64 anos. E O que é que tem exatamente essa senhora? Tem um traumatismo craniano muito grave. a criança que estava com a mãe não tinha mais nenhum familiar com ela? Tem o pai. Essa criança foi atendida no Serviço de Urgência Básica de Albufeira, não tinha qualquer traumatismo e está acompanhada do pai. O pai está bem? Também está bem. Já tiveram alta. Todos os doentes atendidos nos centros de urgência básica já tiveram alta. Muito obrigada. Aqui Boa tarde, em direto para a CMTV. Pode só repetir o ponto de situação em relação, que não apanhámos no início, em relação ao Hospital de Faro, os doentes que aqui se encontram internados? Pronto, temos 7 doentes internados, um deles em estado crítico, 3 vão necessitar de internamento e 3 estão em observação. Provavelmente 1 ou 2 terá alta. Portanto, desde ontem já houve doentes que tiveram alta? Houve doentes que tiveram alta, sim. Dos 11, 4 tiveram logo alta. E os que estão em estado crítico, qual é a situação dos mesmos? Há uma senhora que está na unidade de cuidados intensivos polivalente com traumatismo craniano muito grave e que essa está em estado crítico, sim. Vai ficar aqui internada no Hospital de Faro? Vai ficar internada no Hospital de Faro, mas de qualquer maneira o prognóstico para essa senhora é muito reservado mesmo. Vai necessitar de alguma intervenção cirúrgica? Não vai necessitar. Infelizmente já não vai necessitar de intervenção cirúrgica. O que é que nos pode dizer dos doentes que foram levados para as outras unidades de saúde? Aquele de Portimão, portanto, tem um traumatismo, uma contusão torácica e que está na unidade de cuidados intensivos e, portanto, é um traumatizado grave. Mas, de qualquer maneira, penso que a situação estará livre de perigo, digamos. Este ponto de situação foi feito há instantes, foi o jornalista Pedro Guerreiro que ouviu este responsável, está agora em direto a partir do Hospital de Faro. Vamos também saber como foi feito o socorro ontem à noite.
Pedro. Boa noite, boa tarde. Sabemos já que este acidente provocou 31 feridos por entre os 34 ocupantes, incluindo o condutor do autocarro que viajavam em direção a Lagos como destino final. 31 pessoas que foram vítimas do acidente e foram transferidos para diversas unidades de saúde no Algarve, nomeadamente aqui em Faro, onde vieram 11 pessoas. Por esta altura já só se encontram 7 aqui internadas, incluindo uma pessoa, uma idosa, uma senhora de 64 anos que está em estado considerado muito crítico. Os outros 6 estão em estado menos crítico. Alguns deles, segundo conseguimos apurar, podem ter alta ainda durante o dia de hoje. Isto foi um balanço feito pela doutora Gabriela Valadas, a diretora clínica do Centro Hospitalar do Algarve. As coisas, os meios e os dispositivos foram acionados muito rapidamente pelo INEM. É de louvar que eles tiveram, enfim, tudo a postos e fluiu tudo muito corretamente. O centro hospitalar, como meio a receber, também estava preparado para estas situações, estes desastres que envolvem múltiplas vítimas. INEM. É que tiveram cá envolvidos? Vários, até porque a certa altura houve médicos e outros profissionais que vieram cá, enfim, a oferecer a sua voluntariamente o seu trabalho e, portanto, houve aqui vários profissionais médicos, ortopedia, anestesia, que vieram cá da sua livre iniciativa para se oferecerem para ajudar. Portanto, até isso foi importante. E como é que se prepara uma chegada de um número indeterminado de vítimas? Nós já temos essas coisas preparadas, preparam-se os espaços, preparam-se os recursos humanos, pronto, é tudo acionado de forma que tenhamos a possibilidade de receber as vítimas. Isto é feito não só a nível de um hospital, este Faro é um polivalente, mas também há um médico-cirúrgico, uma urgência médico-cirúrgica em Portimão, e temos também as urgências básicas, e nomeadamente aqui Loulé e Albufeira também foram envolvidos nesta situação e receberam vítimas de feridas ligeiras e, portanto, isso também ajudou a descongestionar aqui as nossas urgências principais. Como é que se pode explicar às pessoas que estão lá em casa, quando chega uma chamada destas de que há um acidente com múltiplas vítimas no autocarro, quais são as prioridades do hospital? O que é preciso fazer de imediato? De imediato, tudo que é menos prioritário terá que aguardar e prepara-se material, equipamentos, recursos para receberem logo as vítimas. Normalmente aqui a articulação com o CODU também nos permite avaliar quanto tempo é que temos, porque eles no local do acidente nos avisam quanto tempo é que vai entre a saída do local do acidente até à chegada aos hospitais. Eles não dão-nos mais ou menos o tempo previsto e nós então nesse tempo conseguimos acionar aqui todos os meios nossos para poder receber essas vítimas da melhor forma possível. Neste ponto de situação feito pelo diretor de serviço de urgência e também pelo diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve, esteve também a acompanhar o diretor de comunicação da empresa TUI, a empresa responsável por esta viagem destes mais de 30 holandeses que se preparavam para passar férias aqui na região do Algarve, e adiantou também aos jornalistas, entre outras coisas, que, por exemplo, está montado um gabinete de crise para apoio aos familiares das vítimas deste acidente, tanto aqui na região do Algarve, para acompanhar nos vários pontos onde estes turistas se encontram, e também na Holanda, junto de familiares dos turistas, tanto as vítimas mortais como as pessoas que sofreram ferimentos graves. Este acompanhamento está a ser feito de perto, e adiantou ainda que a maior parte destes turistas que estão agora em várias unidades hoteleiras da região ainda não pediram, pelo menos até agora, para regressar à Holanda. Ora, e vamos em direto para um dos hotéis que acolheu as vítimas deste acidente. É lá que está em direto agora a jornalista Rebeca Venâncio. Boa tarde, Rebeca. Parte do grupo turista já regressou a essa unidade hoteleira?
Boa tarde, Andreia. Foi este hotel Vila Galé Cerro Alagoa que chegou parte desse grupo de turistas que teve então alta hospitalar e que viu também o ok dos médicos para regressar então ao local onde deveriam ter feito o check-in ontem à noite. Este hotel de 4 estrelas do grupo Vila Galé recebeu então a grande maioria deste grupo de turistas holandeses. A fonte oficial aqui da direção deste hotel não pôde confirmar ainda a presença de quantos turistas estão neste local. De qualquer forma, a CMTV sabe que pelo menos a família da criança de 3 anos cuja mãe morreu ontem no acidente está de facto aqui neste hotel. Chegou durante a madrugada, veio de ambulância transportada a partir do Centro de Saúde de Albufeira na companhia do namorado da vítima mortal, um homem de sensivelmente 30 anos. Ambos apresentavam ferimentos ligeiros, foram acompanhados por psicólogos do INEM e depois tiveram então a autorização médica para dar então entrada no local que escolheram para iniciar as férias no Algarve. Há pouco tivemos a oportunidade de perceber que no interior deste hotel estão 2 operadores da empresa TUI, que foi a empresa responsável pela organização desta viagem. É este o operador turístico por detrás desta organização que estava a tentar apurar junto das autoridades onde estão de facto os pertences das vítimas, onde estão as malas destes turistas que faziam então este trajeto entre o hospital de Faro e este hotel, que é apenas um de vários que acolheu estas vítimas. Este é em Albufeira, mas houve turistas holandeses que tinham viagem também marcada para hotéis em Armação de Pera, também em Lagos e ainda na Praia da Rocha. Seriam estes os 4 locais para onde se dirigia este autocarro, este transfer que fazia a ligação entre o aeroporto de Faro e os hotéis que seriam o destino destas pessoas. Ora, para a maior parte delas, este primeiro dia de férias começou de facto de forma trágica. Há pouco ouvíamos então estes operadores turísticos a pedir de facto às autoridades que fizessem chegar aqui ao hotel parte das malas que têm os pertences de algumas destas vítimas e faziam referência ao facto de terem fotografias do marido de pelo menos uma das turistas dentro da mala. E que esta pessoa, então esta mulher, teria pedido com urgência que esta mala fosse entregue porque teria aí os seus pertences e também a fotografia do marido que esteve envolvido então neste acidente trágico ontem na Via do Infante. Rebeca Venâncio, em direto a partir de Albufeira, em Lisboa, junto à sede da Barraqueiro, a empresa que detém a frota Azul Algarve, a que pertence a este autocarro. Está o jornalista Diogo Torres. Boa tarde, Diogo. A empresa já deu alguma informação sobre este acidente? Boa tarde. A única informação dada oficialmente pela empresa é de que neste momento já foi aberto um inquérito e que neste momento estão a fazer averiguações para que de facto consigam perceber aquilo que aconteceu. Quanto ao motorista, que no fundo trabalha para esta empresa, não nos conseguem dar qualquer informação ou não querem dar qualquer informação, nem sobre o estado de saúde, nem de facto se está ou não implicado neste acidente. Aquilo que sabemos é que este homem já falou com as autoridades, mesmo apesar dos ferimentos que são graves, na maioria das pessoas, já falou com as autoridades e essa interrogação é importante porque, no fundo, vai ajudar a perceber se houve ou não uma falha humana ou se houve ou não uma falha técnica. É isso que neste momento está em cima da mesa. São várias as possibilidades que estão a ser averiguadas pelas autoridades depois deste acidente que vitimou mortalmente 3 pessoas e que levou também a que dezenas ficassem feridas, 31 ficassem feridas. Ora, este homem, este condutor português, é o único português a que seguia no autocarro, é um dos feridos e mesmo depois de já ter sido alvo de alguma assistência médica no local e também psicológica no local, foi também transportado para o hospital e foi sujeito a esse mesmo interrogatório. Quanto à empresa, que é no fundo aquela que detém esta empresa, a Frota Azul Algarve, dizem apenas oficialmente, e a CMTV dizem apenas que estão a ser feitas as diligências normais neste tipo de situações, sendo que este tipo de situação não é normal, mas estão a ser feitas diligências para averiguar aquilo que aconteceu.
E o objetivo é, no fundo, perceber o que é que esteve na origem deste trágico acidente que aconteceu ontem à noite e cujo alerta foi dado já depois das 11 da noite. Um alerta que mobilizou mais de 150 operacionais que estiveram no local a socorrer as vítimas, por um lado, preservar também os destroços desta viatura que já foi, entretanto, recolhida. Diogo Torres, jornalista da CMTV em direto a partir da sede do Grupo Barraqueiro em Lisboa.